Bom dia a todos, paz do Senhor. Na madrugada desta quarta-feira é essa onde estava atento à profecia de duas irmãs, uma que é conhecida da irmã Leia da Holanda, do canal Breve Bem, e outra que é conhecida nossa, do grupo Maranata, que nos chamava a atenção para uma revelação que ambas tiveram da parte do Senhor, onde dizia que nesta quarta-feira Deus gostaria de ver o seu povo em consagração, em vigilância, em oração, em aplicação de estar extremamente com as armaduras de Deus, em defesa da fé, em defesa da alma, em defesa da família, em defesa da própria vida. Ambas tiveram a revelação de que algo terrível estaria acontecendo nos ares, uma batalha espiritual entre anjos e os nossos adversários. Bom, orando eu ao Senhor para que Ele me revelasse algo tremendo esse mês de novembro, eu obtive dois sonhos. O primeiro sonho, eu estava num bairro chamado Cidade Alta, que fica em Cordovil, Rio de Janeiro. Ele fica no alto. Era domingo, à tarde, e eu estava dentro de um lar onde estava se preparando um grande banquete. Só que na preparação desse grande banquete, foi dito por alguém, que eu não sei quem, e nem tão pouco eu via quem estava preparando o grande banquete, eu só sabia que tinha gente. Eu ainda estou cheio de sono, gente, mas eu não podia dormir. Não podia dormir, tinha que falar. Foi dito que não podia faltar o pão para esse banquete. E quando foi dito isso, eu já me vi numa rua principal, onde eu via todos os estabelecimentos comerciais fechados. E na vida real nem é comum isso lá nesse bairro Cidade Alta, porque eu já morei lá. Hoje eu não moro mais, mas eu já morei lá nesse bairro. É comum no domingo estar aberto farmácias, bares, restaurantes, mercados, enfim, tem até feira nessa rua. Mas nesse sonho estava tudo fechado. E eu sei que ali tinha várias padarias, mas as padarias estavam fechadas. Mas tinha uma aberta. Uma padaria vermelha carmesim. Estava toda pintada de vermelho e carmesim. Então, eu vi que alguém
também estava precisando de pão. E eu falei, eu posso lhe dar pão. Ele, pode? Posso. Eu vou ali naquela padaria ali, ó, vermelho carmesim. Vou trazer pão dali para você. Aí ele olhou assim, precisando de pão. Disse, não, deixa quieto, não quero não. E eu disse, rapaz, mas você precisa de pão? Ele, eu sei. Mas eu não quero não. Se incomode não. Não se sacrifique não. Eu preciso do pão, mas eu não quero pão. Falei, tudo bem. Então, dentro do sonho, eu tive uma visão. Nesse momento, eu tive uma visão. Esse pão, nessa padaria vermelho carmesim, de repente, se apresenta a mim e se torna um corpo de carne. Pequeno, do tamanho de um pão. E ele se apresenta de duas formas. Ele, em forma dura, em osso, como se fosse uma rabada. Aquele pedaço de carne dura da rabada, quando você não cozinha direito, e que é difícil até de tirar a carne do osso. E um outro pedaço que se apresenta para mim, aonde eu venho deixando ela macia. Eu vinha deixando ela macia, eu tocava nela, deixava ela macia e dizia, aqui ó, tá totalmente mastigável. Coma desse pão, coma dessa carne, para que você tenha vida em si mesmo. Estou te oferecendo um pão, uma carne, um corpo mastigável, para que você tenha vida em si mesmo. Isso era uma visão que eu estava tendo dentro do sonho. Mesmo assim, a pessoa não quis do pão, da carne, do corpo, mastigável, mastigadinho, oferecido por mim, para que ela tivesse vida eterna. É lógico que essa visão faz alusão à palavra de Deus, que é pão da vida. Faz alusão à pessoa que se batiza nas águas e participa da Santa Ceia. Esse é meu corpo, que eu reparti para vós. Quem não comer da minha carne não tem vida em si mesmo. Lembra dos discípulos? Dura essa palavra, hein? Quem as pode ouvir e meter o pé? Rejeitaram. Então eu tive essa visão dentro do sonho. A visão se findou e eu entendi no sonho que mesmo eu querendo oferecer o pão para as pessoas subentender que é o maná do céu, é a palavra viva e eficaz, que vem da minha parte para trazer vida a outrem, ainda assim, muita gente ciente não come. Simplesmente não come.
sabendo que precisa, não come. Só que o cenário se apresentava como o tempo do fim. Já era final de semana. Era domingo à tarde. Já era tempo de descanso. E eu estava oferecendo a última oportunidade do povo se alimentar desse pão da vida, comer dessa carne de Cristo, beber do vinho novo. E não quiseram. O sonho acabou, eu acordei dele, fiquei meditando e entendi pelo amado Espírito Santo que nós estamos no tempo do fim. Estamos no tempo de descanso. A fonte de oferta do pão genuíno da vida é escassa, é pequena, é única. Muitas padarias e igrejas já estão fechadas para oferecer o pão carmesim. E a pouca que resta é rejeitado pelos homens, pelos crentes. Simplesmente é rejeitado. E deixam de se alimentar do corpo de Cristo, do pão da vida. No tempo do fim, num momento sabático de descanso, diante do sol da justiça, diante do Sunday, domingo. Falei com Deus, deitei e dormi. E fui acordado de outro sonho, por volta de 5:30 da manhã. Deus me mostrou, a princípio no sonho, vários crentes e vários seculares idólatras. O cenário começou com o Romário, um jogador de futebol, que tinha acabado de fazer uma partida de futebol memorável. E no fim do jogo, se apresentou uma multidão de repórteres e uma multidão de torcedores, aglomerou, envolveu ele. Todo mundo queria falar com ele. Ele se sentia um Deus. E de repente, ele gritou: cadê o meu queijo? Cadê o meu queijo? E eis que surge um repórter com vários presentes para vários jogadores e veio abrindo caminho para presentear o Romário. Veio com várias bolsas, veio com queijo da fazenda, veio com manteiga da fazenda, veio com uma série de coisas da fazenda. E entregou a ele. E eu via homens, após esse presente, entrevistando ele e acariciando a barba dele. Tinha barba branquinha assim. E o pessoal com muito carinho, muito amor, muita dedicação, muita admiração, acariciando a barba dele, o rosto dele, com amor, carinho, com afeto, enquanto ele dava
memorável que ele fez. E eu contemplava aquilo tudo e ouvia contra a idolatria dos homens para com os homens. E o mesmo cenário se apresenta para cantores e cantoras seculares em suas entrevistas, em atores e atrizes seculares em suas entrevistas, em políticos, homens e mulheres populares em suas entrevistas. E o cenário foi se apresentando o quanto o homem ou a mulher pode se tornar deuses e serem extremamente admirados. E o cenário ia se apresentando e Deus ia deixando bem claro quanta idolatria os homens, as mulheres têm por homens, por mulheres mortais. Então, veio a mim uma fala que se encontra no livro de Isaías. Aonde foi dito: nada sabem os que carregam em procissão uma imagem de escultura e rogam a um Deus que não podem salvar. E ali veio a mim esses homens dizem: não são nossos ídolos, não são nossos deuses. Mas eu, o Senhor, digo: são seus ídolos, são seus deuses. O que tem mais valor? O que o homem fala? Não são meus ídolos, não são meus deuses. Ou o que eu falo? São seus ídolos, são seus deuses. O que tem mais valor? Pergunta o Senhor. E eu disse, sem que visse a face do Senhor. Eu, Ricardo Luiz, disse: é lógico que o que tem mais valor é o que fala o Senhor. E mais uma vez o Senhor disse: esses são os seus ídolos, são os seus deuses. Ainda que eles digam: não são nossos ídolos, não são nossos deuses. Eu digo: são seus ídolos, são seus deuses. Aonde estiver seu coração, ali está o seu tesouro. E eu disse: de fato, é normal todo mundo dizer, abrir a bocarra e falar: não são nossos deuses, não são nossos ídolos, não somos idólatras. Mas essa fala não tem peso nenhum. O peso está sobre o que Deus fala.
Então, me fora mostrado também em visão, no sonho. E aí é que me chama a atenção, porque no primeiro sonho eu tive uma visão, no segundo sonho eu tive uma visão. Me fora mostrado em visão multidões preso à notícia dos seus ídolos, dos seus deuses, no futebol, na política, no mundo artístico, em personalidades seculares de fama. E as pessoas vidradas na televisão, prestando atenção sobre seus deuses, sobre seus ídolos. Vidradas, admiradas. E trocando os canais para saber mais e mais sobre seus ídolos. Sobre seus deuses, sobre seus políticos, sobre seus atletas, sobre seus artistas, sobre seus cantores, sobre os seus admiradores. E olhando eu, observei a cada um deles e por trás deles uma mesa enorme, cheio de Bíblias fechadas, não lidas, não meditadas. E na visão, eu dei um grito bem alto. Filhos do diabo, o que vocês estão fazendo? E todos olharam para mim. E eu disse: vocês estão adorando o homem, procurando saber tudo sobre os seus ídolos, sobre os seus deuses, enquanto as vossas Bíblias estão fechadas, sem serem meditadas. Que tipo de pão vocês iriam oferecer ao homem se as vossas Bíblias estão fechadas, sem serem meditadas? Filhos do diabo, o que vocês estão fazendo? E a visão fechou. Então, no sonho, me peguei a meditar. Meu Deus, é por isso que muitos foram chamados e pouquíssimos foram escolhidos. Então, eu no sonho ouvi um brado bem alto. São todos filhos do diabo. Num brado tão alto que eu acordei. 5:30 da manhã. Meu Deus. Não consegui mais dormir. E eu espero que nenhum dos meus ouvintes, nenhum dos meus discípulos, nenhum dos meus irmãos esteja inserido nesse contexto.
porque é sério demais. Perder tempo com os ídolos desse mundo, a qual Deus diz são os seus deuses. Perder tempo com o secularismo, ao ponto de manter a Bíblia fechada, sem ser meditada, sem ser habilitada no seu coração para pregar a redenção. Quando estamos ensinados a crescer na graça e no conhecimento, quando somos ensinados a estar sempre preparados para registrar em nossos corações a palavra do Senhor para não pecar contra Ele. Quando somos ensinados, esteja sempre preparado para responder com mansidão toda pergunta que lhe sobrevenha acerca da esperança que há em vós, a bendita esperança. Quando somos ensinados que sem conhecimento o povo é facilmente destruído. Quando somos ensinados que a salvação é essa, que todos o conheçam. Quando somos ensinados que temos que pregar o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, com conhecimento, com entendimento. Quando somos ensinados que há um ai para quem não prega o Evangelho. Quando somos ensinados que devemos manejar bem a palavra. Quando estamos ensinados que para isso fomos chamados. Conhecer a verdade. E ela nos libertará da ira vindoura, da tribulação e da grande tribulação, por meio da redenção. Senhor, te peço testemunho, Pai. Te peço testemunho, Jesus. Te peço testemunho, Espírito Santo, sobre esses dois sonhos e essas duas visões dentro dos dois sonhos. Sobre a tua ira com os homens, com os crentes, idólatras de um mundo secular, amante de um mundo secular, amante das coisas seculares, dos entretenimentos seculares, das personalidades seculares. Te peço testemunho, Deus, na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Eis aí a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. E chegou o homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia,
que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram os dos sírios, 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para Áfeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Muito obrigado, Papai do Céu. 7 dias. Será que isso te lembra do domingo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? 7 dias. Será que vocês conseguem contemplar que Deus está irado com o povo? Que disseram no seu coração que Ele é apenas Deus dos montes, das alturas, lá de cima, e não dos vales, aqui na terra, aqui embaixo, no terreno, no plano? O sonho e a visão consta que eles têm Deus no céu e Deus na terra. São os círios dos tempos modernos. Creem num Deus no alto e valoriza um Deus na terra. Um jogador de futebol, um político, um artista, um cantor, um ídolo qualquer. Os produtores do esporte, dos filmes, das novelas, do jornalismo, da política. Os vales. O Deus dos montes está lá no céu, mas eles valorizam os deuses dos vales. E o que papai diz? Em 7 dias pelejarei contra eles. E eles vão morrer. 7 dias está falando de um fim de uma era. Tempo do fim. Note que eu vi domingo. Foi num domingo, fim de uma era, fim de uma semana, de 7 dias. Muito obrigado, Pai. Porque se o que falo não estiver de acordo com a tua lei e com o teu testemunho, jamais verei a alva. A luz do sol da justiça, a luz da manhã, a aurora. Jamais alcançarei teu testemunho pela própria lei, pela própria palavra. 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel. Me considero homem de Deus falando ao rei de Israel, Jesus Cristo. Muito obrigado, Abba Pai, Jesus amado e querido, amado Espírito Santo, pelos sonhos e pelas visões, pelas revelações. Gente, se alguém se encontra assim, com a Bíblia fechada, com o tempo fechado para ler a Bíblia, meditar na Bíblia, ler e meditar e aprender e aplicar. Se alguém se encontra com dificuldade para ouvir um vídeo como esse,
compartilhar um vídeo como esse, ouvir áudios de mensagens bíblicas, se envolver com o mundo celeste, com o mundo eclesiástico, com o mundo do reino do seu amor. Se alguém se encontra em dificuldade, ore a Deus, clame, suplique, rogue, para que Ele te dê estratégia de envolvimento com as coisas de Deus, que Ele te esclarecerá, te fará pôr fone do ouvido no trabalho, te fará fazer os afazeres domésticos, ouvindo as coisas, porque eu faço isso. Eu faço a obra do Senhor lavando louça, varrendo a casa, indo na rua, voltando da rua. Eu faço a obra do Senhor, mesmo com os afazeres domésticos, fazendo comida. Tanto é que por 2 vezes, eu fazendo a obra do Senhor com o celular na mão e com a comida no fogo, por 2 vezes óleo fervente caiu sobre meu pé e sobre minha barriga e não me aconteceu dano algum. Deus não permitiu que eu fosse queimado, porque eu estava trabalhando na obra do Senhor. Eu estava trabalhando na obra do Senhor. Eu estava fazendo a obra do Senhor, ganhando alma para o Senhor, resgatando alma para o Senhor, libertando alma para o Senhor, fazendo discípulo e discipulando-os. Por 4 vezes a bateria do meu celular acabou e eu orei ao Senhor para que ele fosse a própria energia do meu celular, para que a obra não fosse parada, não fosse findada. E o Senhor ouviu o meu clamor. E foi a energia do meu celular até a hora que eu pedi. Faço eu a obra do Senhor a tempo e a fora de tempo para salvar vidas, salvar famílias. Peço a Ele sempre o seu testemunho. E por causa disso, muita gente desacredita que Deus possa de fato responder na palavra toda a petição que faço para que Ele testifique na sua lei, dê testemunho na sua lei de que aquilo que trago da parte do Senhor. Ontem, ficaram chateados comigo só porque apresentei um sonho de uma serva do Deus Altíssimo que sonhou comigo dizendo: é agora o arrebatamento, é agora, novembro. E olha que com muito amor e carinho eu disse: tomara que a fonte do sonho tenha sido Deus para os nossos corações. Porque sabemos que como adoradores também podemos produzir sonhos. E tudo acaba por colaborar para o bem-estar daqueles que amam a Deus. Ainda com o maior amor e carinho, falei sobre isso. E torci que seja a fonte do sonho divina. Porque estaríamos indo embora em novembro, agora, e ver Jesus e abraçá-lo, adorá-lo. Com todo carinho expliquei. Ainda assim, me fizeram inimigo deles, só porque postei o sonho. Explicando com todo amor e carinho. Tiveram a ousadia de dizer que todos os sonhos, visões e revelações são falácias, invenções, mentiras.
é muito triste, porque não respeitam nem a lei e nem o testemunho que podemos alcançar de Deus por tudo aquilo que trazemos pela manhã, pela alva, pela aurora, em cumprimento de Isaías capítulo 8, versículo 20. Não acreditam mais que Deus sequer fala pela maior revelação que nós temos, a sua palavra. A sua palavra é a verdade. É muito triste. Tenham todos uma quarta-feira abençoada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Coma desse pão, coma dessa carne, beba desse vinho, beba dessa água, beba dessa fonte. E vamos estar unidos nessa quarta-feira. Em nome de Jesus. Amém.